tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para falar mais um pouquinho sobre o mês da mulher, o Dia da Mulher, junto com a Yara, uma mulher que eu tenho uma admiração imensa por ela. Ela que é inspiradora para, assim como eu, tantas outras mulheres, né? Uma mãe maravilhosa, esposa, empreendedora, né? Bom, para mim não ficar só eu falando, Yara, eu queria que você se sentisse bem-vinda, né, nesse nosso bate-papo, vamos começar você contando um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua rotina, um pouquinho sobre você, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Oi, gente, Camila, um prazer estar falando contigo. A gente se conhece há algum tempinho, né? Inclusive, deixa eu me apresentar, eu sou Yara Ribas, hoje eu trabalho com desenvolvimento pessoal de carreira para mulheres, e eu estava falando que eu e a Camila nos conhecemos há um tempinho, porque antes da minha transição de carreira a gente já se conhecia, né, Camila? Sim. A minha formação acadêmica é em contabilidade, e eu trabalhei mais de 11 anos, né, no ambiente corporativo, com gestão de pessoas, né, na área trabalhista. Também fui professora de cursos técnicos dessa área, né, e depois que eu tive uma mudança de cidade, né, eu tive que me redescobrir. E essa caminhada foi tão significativa assim, me abriu tantas portas, que foi através do autoconhecimento, que hoje eu entendi e hoje eu trabalho com isso há mais de 3 anos. Eu idealizei um movimento com a metodologia Seja Sua Prioridade, já tenho mais de 200 alunas, já fui coautora de 2 obras literárias de autoconhecimento, então, assim, é uma transição de carreira em que eu agradeci muito a profissão que eu tinha anteriormente, que era de profissional de ciências contábeis, mas isso não me paralisou para que eu pudesse fazer coisas que eu sonhasse, coisas em que eu não tinha formação. Aí, claro, sempre me especializando, hoje eu trabalho com isso, estou há 3 anos à frente dessa metodologia, desse movimento, que está ganhando cada vez mais espaço, trabalhando exclusivamente com mulheres, e eu estou muito, muito feliz com essa minha transição de carreira que eu fiz há pouco tempo, mas que significou tanto para mim. Ai, que bom, Yara. E é muito bom a gente ver mulheres assim como você crescendo, se desenvolvendo, sendo inspirações para nós, né? Eu tenho aprendido muito vendo o seu Instagram, vendo as suas postagens, né? Elas nos ensinam cada dia um pouquinho mais, né? Isso é muito importante. E eu sei que você, quando trabalhava no ambiente corporativo, talvez hoje na tua área de atuação não seja mais balanceado, seja mais tenha mais essa não tenha mais essa divisão, tantos homens, tantas mulheres, né? Uhum. Você acaba atuando bastante com mulheres, mas antigamente eu acredito que você teve bastante dificuldade nesse início de carreira, por conta às vezes, do preconceito, uma visão mais fechada do pessoal, né? Uhum. Como que era essa relação, como é hoje em dia, né? Essa relação, como que você vê essa situação? Uhum. Então, hoje, como você falou, o meu nicho é exclusivo de mulheres. Então, hoje eu estou trabalhando em home office depois da pandemia, porque antes eu atendia presencialmente, né? Os atendimentos. E daí, com a pandemia, a gente teve que revolucionar a maneira de trabalhar. Eu trabalho hoje exclusivamente de maneira online, né? E daí, hoje eu sou a faxineira, a empresária, a secretária. Então, assim, o meu ambiente de trabalho é única, exclusivamente eu e as minhas mentoradas, né? Mas, antigamente, no ambiente corporativo onde eu trabalhava, tinha bastante homens, né? Mulheres também no mesmo ambiente. Os clientes eram, na sua maioria, do sexo masculino. Eu sempre, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, assim, eu sempre lidei muito bem com isso na minha carreira profissional, né? Me posicionando de maneira firme, mas respeitosa, e, na verdade, sinceramente, haviam, por exemplo, figuras, clientes, principalmente, que a gente deve um pouco mais de respeito, né? O cliente sempre tem razão, essas coisas que, às vezes, eles
por ser homens, às vezes eles queriam nos intimidar por nós, né, mulheres, estarmos nessa posição de comando, por exemplo, né? Só que eu sempre me posicionava mostrando e crescendo organicamente através do meu trabalho, né? E eu fui me posicionando dentro do meu ambiente corporativo onde eu trabalhava. Então, assim, cada vez, no começo era um pouco difícil, porque eu me sentia insegura, acuada, às vezes, mas depois eu fui galgando através de posicionamento, através do meu trabalho, mostrando, né, como que eu trabalhava, eu fui galgando um posicionamento um pouco mais de notoriedade. Então, eu acho que isso colabora muito, né, com um pouco mais de facilidade. Não que não há dificuldades, claro, às vezes a gente se sente um pouco acuada perante alguma imposição ou alguma fala mais viril para cima da gente, né? Sim. Mas hoje eu consigo lidar muito bem, inclusive eu tenho mulheres, mas de vez em quando, às vezes, eu atendo homens. E eles e é muito bacana assim, o respeito que eles têm, porque da maneira que a gente se posiciona, eles nos enxergam também, né? Sim, Então, isso é muito importante. Desculpa, isso é muito importante hoje. A mulher, eu vejo assim, a gente tem que saber se posicionar, né? Não é só, eu quero que você me respeite, eu quero meu direito, eu quero que seja dessa forma, mas eu tenho que saber me posicionar para ser levado em consideração o que eu estou falando, ser realmente entendido, né? Eu acho que isso é muito importante no dia a dia, né? Dos mundos corporativos, dos relacionamentos pessoais também, né? Sim. Quanto mais clara você for, mais clara a pessoa vai entender, né? Mais segurança você tiver em você, as pessoas vão ter em você, né? E dessa forma você vai se empoderando cada vez mais, tendo uma estabilidade, né? Aprendendo a lidar com essa estabilidade emocional, porque tem dias que não vai estar tudo bem, né? Mas vai ter dias que vai dar tudo certo, vai estar tudo bem, e os dias que não tiver tudo bem, tá bem também, né? Nem sempre a gente vai conseguir tudo, né? É isso. Essa questão que você falou de empoderamento é muito bacana a gente falar, Camila, porque hoje a palavra empoderamento feminino ou feminismo, ela tem às vezes umas nuances um pouco nocivas, né? Não, que a gente escuta muito, né? Às vezes nas mídias sociais, por exemplo, na televisão, né? A gente tem que entender que nós não podemos levar isso para uma nuance nociva, uma nuance de imposição. Nós temos que, é o que você falou, e o que eu falei antes também, sobre posicionamento. Quando a gente se posiciona de maneira respeitosa sempre, não só eu exigir que me respeitem, mas que eu respeite também, quando você se posiciona dessa maneira, não precisa grito, não precisa briga, não precisa confronto. Claro que existem situações que a gente está cansada de ver, que ainda acontece, que às vezes é preciso que a gente levante um pouco a voz, apareça mais. Mas é importante entender que nós não podemos levar a questão do empoderamento feminino, feminismo, para uma nuance negativa, nociva, imposta, goela abaixo, que a gente saiba se posicionar, mostrando o nosso valor, né, solicitando respeito, dando respeito também. Então, eu acho que é tudo uma mistura, assim, né? As coisas às vezes acabam virando um pouco pejorativas, às vezes, né? Por falta de entendimento disso, né, Camila? Mas eu acho que o caminho é mais ou menos esse. Com certeza. E como que é esse dia a dia de mãe, empresária, dona de casa? Dona de casa? Correria. Ai, Camila, assim, a questão, às vezes a gente contaram uma história para nós, mulheres, e isso é historicamente falando, que a mulher tem que dar conta de tudo, que a mulher faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. E eu ouço mulheres ainda falar assim: eu dou conta de 3 coisas ao mesmo tempo, se gabando, né? Aí eu digo assim, meu Deus, querida, né? Isso aí é uma história que contaram para nós. Sabe? E isso virou uma crença enraizada no mundo feminino de que a gente tem que ser perfeita em todos os nossos papéis, que a gente tem que dar conta de tudo, né? Que a gente pode fazer uma coisa ao mesmo tempo, 2 coisas, 3 coisas ao mesmo tempo, e isso é extremamente nocivo para a gente, extremamente nocivo. Então, assim, depois que eu entendi isso, na realidade, ficou muito mais leve a minha vida, mas muito mesmo.
Agora, Yara, é fácil administrar família, gato, cachorro, profissão, tudo? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas eu botei na minha cabeça duas coisas que funcionam para mim, que eu entendi, que é planejamento, eu preciso planejar, sem gestão de tempo, sem planejar minha semana, com quem eu vou estar, o que eu vou fazer, não funciona. E a outra coisa é, se eu planejei estar em determinado papel naquele momento, final de semana família, por exemplo, durante a semana trabalho, aí escola das crianças, aí marido à noite, essas coisas, quando eu estou nesse papel, eu estou nesse papel. Eu estou nele por inteira. Por quê? Porque esse movimento de que a gente tem que dar conta de tudo faz com que a gente entregue migalhas da gente em vários papéis, um pedaço da gente aqui, enquanto eu estou aqui, eu vou deixar um pedaço meu lá, um pedaço aqui, olhando no celular, eu não estou inteira naquele papel. Então, esse peso histórico de que a gente tem que dar conta de tudo é uma coisa que a gente carrega que faz mal, é uma responsabilidade que a gente não precisa exercer. A gente não precisa dar conta de tudo. Depois que eu entendi isso, ficou claro, mais leve a administração de todos os meus papéis. Porque eu não preciso dar conta de tudo, eu não preciso ser perfeita, eu tenho que me respeitar acima de tudo. Aos pouquinhos a gente faz uma coisa bem feita, depois faz outra, e cada uma no seu tempo. Né? Exatamente. Se a gente tentar fazer tudo de uma vez, não dá, não sai tudo perfeito. Fica uma bagunça, uma salada de frutas ali e não flui. Pode, no final tá bom, mas não está da melhor forma que poderia estar. Exatamente. Né? E daí a gente fica, eu pelo menos tenho essa sensação de frustração quando eu não consigo fazer e entregar daquela maneira que eu queria. Eu posso até entregar, mas não está do jeito que eu gostaria de entregar. Né? Então, a gente tem que ir fazendo as coisinhas aos poucos, executar o planejamento, focar naquilo que é para ser focado naquele momento, para conseguir atingir os objetivos e ter uma felicidade maior com as conquistas que a gente vem tendo, né? Exatamente. Esse culpa menos, né, Camila? A gente não é perfeita. Ou seja, né, melhor, a gente é perfeita dentro das nossas imperfeições, né? Sim. Então, a gente tem que se olhar com mais generosidade um pouco. Sim, com certeza. Por que você acredita que é tão importante o Dia Internacional da Mulher? É uma data histórica, né? Mas de significado, assim, indiscutível. Porque nós, historicamente, a gente sabe, a gente conquistou espaços, foi conquistando espaços culturais, sociais, políticos, enfim. E a gente passou a ter um pouco de voz na sociedade, um pouco de voz e um pouco de vez, né? E essa nossa voz, a gente sabe, na história, né, do Dia Internacional da Mulher, era uma voz calada e uma voz que foi queimada. Então, é uma data muito forte, ela precisa ser lembrada, né? Mas, assim, lembrada não pelo sofrimento só que essas mulheres que nos representaram passaram, mas a gente precisa lembrar todo dia 8 de março que nós somos iguais, todos iguais perante Deus, perante a sociedade, né? E que, principalmente, nós devemos ser respeitadas acima de tudo. Então, essa data, o Dia Internacional da Mulher, eu sinto, assim, que é uma data onde nós somos honradas, de verdade. Nós somos respeitadas. Nós realmente estamos num dia notório para lembrar tudo isso, né? E que isso se estenda em todos os outros dias do ano, como a gente sempre fala, mas é preciso uma data sim, porque nós somos um ser tão incrível, que é o único ser capaz de criar, de gerar, de parir, de dar luz. Então, assim, além de tudo isso, né, que aconteceu historicamente, nós somos uma obra divina única e exclusiva de Deus. Com certeza. Verdade. É muito importante mesmo essa data. É essencial que todas as mulheres, toda a população em geral, né, lembre dela, não somente pela dor que foi sofrida, mas por todas as conquistas, e lembrar principalmente disso que você falou, do respeito. Isso é muito importante. Né? Em todas as áreas, o respeito é essencial. A partir do momento que, se eu, mulher, perder o respeito por outra mulher, eu tô
cometendo uma violência, vamos dizer assim. A gente tem que se respeitar, né? Todas nós temos que estar unidas, assim como unidos aos homens também, né? Que eles também nos respeitem, que nós também respeitamos eles, né? Para que todos consigam se desenvolver. E para ti, o que você daria de conselho para essas mulheres que estão assistindo a gente agora, para esse mês, né? Esse ano que acabou de começar, mas parece que já está passando tão rápido também. Sim, né? Verdade. Se eu pudesse falar alguma coisa, eu sempre falo para as mulheres em que eu trabalho, né, minhas mentoradas queridas, minhas alunas, que a nossa maior ferramenta de transformação é a nossa história, né? E nesse dia em especial, já que durante todos os outros dias a nossa vida é uma correria, que nesse dia a gente faça uma reflexão, uma meditação um pouco mais especial acerca da nossa trajetória pessoal, né? A nossa história. Que a gente possa olhar ela com mais orgulho e menos dor, sabe? Que a gente possa olhar para tudo que a gente faz, não de forma com que seja sofrida, mas que a gente olhe para tudo que a gente fez como um aprendizado. A nossa história é uma verdadeira ferramenta, um instrumento para transformar a vida de outras pessoas. A gente não tira o aprendizado só para nós mesmas do que a gente passou durante a nossa vida, mas a nossa história é uma ferramenta de transformação, quiçá uma ferramenta de inspiração para outras mulheres, né? E que a gente olhe mais para nós mesmas nesse dia com um pouco mais de generosidade, com um pouco mais de carinho, né? Respeitando nossas limitações, entendendo que a gente não precisa dar conta de tudo, que a gente não precisa carregar esse sentimento de culpa que a gente tem que ser perfeito o tempo todo, mas que a gente troca esse sentimento de culpa por um sentimento de acolhimento, que a gente possa se acolher, né? E como eu falei antes, nós mulheres somos uma obra inigualável, somos uma obra divina do Criador, que cria, tem o dom da criação, de gerir, de gestar, de dar à luz. E a nossa missão aqui é ser luz na vida das pessoas. A mulher é um ser humano que dá a luz, então, portanto, ela tem a luz dentro de si. E principalmente, e que eu falo no meu movimento também, né, para as minhas meninas, que é importante que a gente tire um tempo para nós, da gente se dar prioridade, de vez em quando, pelo menos. Se não todo dia, de vez em quando. Para que a gente possa realmente descobrir o que há de melhor dentro de nós e que esse melhor possa ser entregue para as pessoas que a gente realmente ama, para as pessoas mais importantes da nossa vida. Que eu não ofereça metade de mim, que eu me ofereça inteira. E eu só consigo isso quando eu vou buscar uma nutrição, ou seja, fazendo coisas que eu gosto, lendo coisas que eu gosto, assistindo, comendo, meditando, orando. Eu me nutrindo, eu consigo ser melhor para as pessoas que mais importam na minha vida. Seria basicamente isso. É verdade. A gente precisa estar bem com nós para conseguir dar o melhor de nós, né? Eu tenho vivenciado isso, vamos dizer assim, porque de um tempo para cá eu venho me cuidando mais, me dando mais atenção, né? Para conseguir, hoje, por exemplo, estar aqui nesse momento falando com você. Linda, né? E maravilhosa, né? Inclusive. Obrigada. Porque eu tenho, né? As pessoas podem, às vezes, não saber ou não, ou achar que não, mas eu tenho uma dificuldade em falar com o público, em falar com as pessoas. E isso vem melhorando muito gradativamente, né? E é esse autocuidado que nos gera autoconfiança, que hoje me proporciona, por exemplo, o momento de estar conversando com você, uma mulher tão maravilhosa que eu tenho para mim como uma inspiração, né? Obrigado por estar com a gente nesse momento, obrigado de coração mesmo por ter aceito o meu convite. Você me fez muito mais feliz e espero que essas palavras que a gente compartilhou hoje, esse momento, inspirem as outras mulheres
a darem o seu melhor, a se cuidarem, a buscarem o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, para conseguirem terem essa felicidade, para estarem bem consigo mesmas. Camilinha, obrigada. Você sabe que eu tenho um carinho imenso por você, e não é de hoje. Fiquei honrada, extremamente honrada pelo teu convite. E a gente falar sobre as nossas dificuldades, a gente falar sobre o que a gente passa durante o dia, durante a nossa vida, eu acho que faz com que a gente se conecte mais, né? Que a gente conecte histórias, porque o que acontece? O que a gente está fazendo aqui? A gente está aprendendo uma com a outra. E é assim que a gente tem que olhar para as outras mulheres de maneira respeitosa, de maneira que você possa aprender com outras mulheres e levar isso para a sua vida. E hoje eu tiro daqui muito aprendizado com você, te agradeço muito, espero te ver mais vezes, assim, nem que seja virtualmente, e agradeço demais o convite, feliz Dia da Mulher para você e para todas que estão assistindo. Obrigada para você também. Até mais. Beijo. Beijo.